abrir sua Bíblia no Salmo 72. E não feche. Vamos acompanhando aí em nossa Bíblia a leitura do texto e as observações que faremos ao longo do texto. Na minha Bíblia ele tem o seguinte título: O Rei Justo e o seu reinado. Como está aí na sua Bíblia? Eterno. O Rei Justo e o seu reinado eterno. Aí vem escrito logo em seguida, Salmo de Salomão. Mas a melhor tradução seria Salmo para Salomão. Se você conferir aí o versículo 20, está escrito assim: findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Tem muitos salmos de Davi depois de 72, mas é porque este foi o último que Davi escreveu. Este salmo diz respeito a todas as expectativas que Davi tinha para com o reinado de seu filho Salomão. Mas mais do que isto, nós devemos nos lembrar que em certo momento da vida de Davi, ele teve um encontro com Deus, intermediado pelo profeta Natã, no qual Deus disse a Davi que a sua descendência reinaria para sempre. E essa expressão deve ser bem entendida. É porque dos descendentes de Davi haveria de nascer aquele enviado por Deus como seu próprio filho. Deveria nascer o Salvador do mundo, que haveria de reinar para sempre, Jesus Cristo. Quando nós chegamos lá em Mateus capítulo 1, nós encontramos uma das genealogias da Bíblia ligando Jesus ao rei Davi e a Abraão. Muitos de nós temos uma impressão muito ruim de Davi, irmãos, e não deveríamos ter. Não é uma impressão bíblica. É muito fácil acusar os erros de Davi, é tão fácil quanto acusar os erros de qualquer outra pessoa. Mas quando você observa as decisões que ele tomou, nos momentos decisórios da sua vida, nos momentos de divisão de águas, nós vemos que era um homem realmente segundo o coração de Deus. Davi estocou riquezas, mas não para si, não para o seu benefício, não para o seu conforto, para o templo do Senhor. Davi venceu batalhas, não para o seu triunfo, mas para o bem do povo de Deus. Quando reli a vida desse homem, você vai encontrar que Davi era sempre alguém que pensava nos outros. Aí nós nos lembramos das poucas vezes que ele pensou em si para tacar pedra nele. Misericórdia de nós. Era um homem intitulado por Deus como alguém segundo o coração de Deus. Era um profeta do Senhor. Está lá no 2º livro de Samuel, ele diz: o Espírito do Senhor fala pela minha boca. E aqui neste texto, neste salmo que nós vamos ler esta noite, o Espírito Santo leva Davi a olhar além do tempo para a era da igreja, para a era da pregação do Evangelho, em que nosso Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos, reina para sempre e reina aqui entre nós e reina no meio de todos os que creem no seu nome. O salmo, você pode até dizer que é um salmo de Salomão ou para Salomão, mas logo nós vamos ver que há coisas aqui que não se cumprem em nenhuma pessoa senão Jesus Cristo. Nós veremos aqui que é uma descrição do rei Jesus, do seu reinado e daqueles que servem a Jesus no seu reino. Verso 1: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, os teus aflitos com equidade. Trata-se aqui de uma pessoa reta. Trata-se aqui de alguém que consegue viver a sua vida segundo o desejo de Deus. E nós olhamos para Jesus que diz: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Ele cumpriu, ele sustentou a lei de Deus para a nossa salvação. É nosso exemplo de retidão, é nosso exemplo de obediência, é nosso exemplo. Irmãos, quando nós conhecemos alguns crentes que dizem para mim assim: pastor, o Antigo Testamento acabou. Misericórdia desse coração, Jesus. É alguém que não aprendeu a apreciar a beleza da santidade revelada de Deus na sua palavra e de como nós devemos servir sempre a Deus e ao que Ele mostra ser a sua vontade.
Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que nós somos governados por pessoas corruptas e por pessoas corrompidas. São duas coisas diferentes. Corruptas porque vendem o nosso direito pelos seus interesses, mas corrompidas porque não têm temor de Deus no seu coração. Corrompidas porque enganam. Corrompidas porque chamam o mal de bem e o bem de mal, a luz de trevas e as trevas de luz. E nós sofremos as consequências disso. Quando o ímpio domina, o povo geme. Recebi uma mensagem hoje à tarde dizendo que há a possibilidade daquela greve que aconteceu algumas semanas atrás se repetir a partir de amanhã. Só posso dizer assim: misericórdia, Senhor. Misericórdia. Mas devemos nos lembrar sempre, irmãos, que um país que voltou as costas para Deus, o que esperar? Nosso Rei é Jesus Cristo. Ele é justo. Ele é reto. Nosso Rei é fiel. Por isso nós podemos confiar nossa vida ao comando de Cristo, à provisão de Cristo. Ele não abandona o seu povo jamais. A provisão de Deus vem até nós de diferentes formas, cada uma delas mais maravilhosa que a outra. Cada um de nós aqui, crentes, eu não tenho dúvida disso, uma vez que salvos, algum encontro pessoal com Deus, em que nós passamos por determinada necessidade e oramos por aquilo, e Deus agiu de forma tão maravilhosa para conosco, suprindo aquela necessidade. Talvez uma necessidade emocional, ou uma necessidade material mesmo. Sapatos, e roupas, e alimento, e emprego, e teto, e saúde. Você tem experimentado, sim, a provisão do Senhor. Você tem tido respostas de oração. E o que elas são para nós? São um sinal da fidelidade, são um sinal da soberania e do cuidado do Rei Jesus para com aqueles que o servem. Não desanime de esperar no Senhor. Não desanime de entregar o seu caminho ao Senhor. Não desanime de buscar as bênçãos que Deus tem prometido para nós. De tal maneira, irmãos, que nós experimentamos constantemente a fidelidade do Senhor em nosso viver. Não tem sido assim? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Veja que o verso 3 fala que os montes trarão paz ao povo e as colinas a trarão com justiça. A palavra paz aqui não significa somente tranquilidade, mas na ideia hebraica a palavra shalom, ela atrela a si tudo o que a paz traz: segurança, provisão, alimento, abundância. O período de paz é um período em que nós usufruímos com tranquilidade das muitas benesses, dos muitos benefícios. Essa é a ideia de paz. Paz como sendo todas as provisões. No reinado de Cristo, até os montes, que não são uma terra muito arável, até os montes trazem paz. Quando nós atravessamos as circunstâncias mais difíceis da nossa vida, as dúvidas, as separações, as doenças, e ainda assim nós encontramos em nosso coração aquelas bênçãos da comunhão com Cristo, nós experimentamos isto, a paz que Deus dá ao seu povo com justiça. Julgue ele, diz o verso 4, julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados. Imagine uma pessoa necessitada, uma pessoa carente, talvez um mendigo. Pode usar a palavra mendigo. Ele não tem muita coisa, mas o filho dele tem menos que ele. Se o mendigo depende da misericórdia dos outros, o filho do mendigo depende da mesma por tabela. Deus olha para os filhos dos necessitados. Deus olha para nós na nossa maior fragilidade. Irmãos e irmãs, Deus olha para nós na nossa maior dificuldade e vem estar conosco. Aqui no meu cantor cristão, eu anotei há alguns anos o versículo que diz assim, você o conhece: os olhos do Senhor percorrem a terra para mostrar-se forte com aqueles
cujo coração é totalmente dele. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9. Esse versículo me faz tão bem, quando eu mesmo atravesso, irmãos, períodos em que me sinto confuso ou com medo, e eu me lembro, os olhos do Senhor percorrem a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Veja que se Deus salva os filhos dos necessitados, os pobres dos pobres, nós podemos ter acesso a todas as bênçãos do cuidado do Senhor. Se Deus nos deu Jesus Cristo, seu Filho, irmãos, o que Deus nos negará? Se Ele morreu por nós, se Deus já nos deu de si, por que Deus nos negaria uma ou outra bênção, a não ser que não seja para o nosso bem, a não ser que não seja para o nosso bem? Nós encontramos na Bíblia tantas vezes aquela expressão que diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas o que é isso? O que é fortalecer-se no Senhor? Eu acredito, irmão, irmã, que você experimenta isso de se fortalecer no Senhor quando você busca ter comunhão com Deus, quando você busca a Deus em suas orações, quando as páginas deste livro são leitura do seu coração. Ai, pastor, ler a Bíblia é tão difícil. Comece talvez pelos evangelhos, comece talvez pelo Novo Testamento, ganhando força para chegar em Ezequiel, ganhando força para chegar em Miqueias. Mas procure. Eu estava ouvindo uma pregação na semana passada, eu achei tão interessante isso. Um pastor pregando o seguinte: se você tem dificuldade de ler a Bíblia, pegue, por exemplo, Filipenses, capítulo 1, tem 30 versículos. E aí você vai começar hoje, e até domingo que vem, você vai ler o mesmo texto todo dia. Você vai ler os primeiros 15 versículos, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, já entendeu, né? Até que aquilo comece a falar o seu coração, e vai falar. Depois você vai ler a segunda metade, na mesma coisa, uma semana inteira. Até que aquele texto comece a ganhar vida ao seu coração. Eu acredito que todos nós já experimentamos de ler a Bíblia distraidamente, em que você volta lá no começo para ler de novo, porque não é só comigo que acontece, não estou sozinho. Quando nós temos acesso aos tesouros do reino de Deus, nós nos enriquecemos e nós nos fortalecemos no Senhor. Quando nós temos aquele momento precioso descrito por Cristo, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando nós nos apropriamos de todas essas coisas que Cristo deixou disponíveis para nós, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. E aí nós entendemos em que sentido Cristo é o Rei que salva os pobres dos pobres, os filhos dos necessitados. Nós experimentamos a misericórdia de Deus, a companhia de Deus, o sustento de Deus para nós em nosso viver diário. Sabe o que a gente deve dizer depois de pensar tudo isso, irmãos? Que Jesus extraordinário é esse que nós temos. Nós temos um presidente lá em Brasília, cuida muito bem de nós, né? O anterior dele e o sucessor dele também vão cuidar muito bem de nós. Se importam intimamente com as nossas necessidades, pensam em nós o tempo todo, até morreriam por nós se necessário fosse. Nem vê, né, Geraldo? Nem vê. Mas temos um Rei misericordioso, compassivo, soberano, provedor. Este é o nosso Senhor Jesus. Ele salva os pobres dos pobres, os filhos dos necessitados. Ele se compadece de nós nas nossas mais profundas aflições, e de maneira maravilhosa, soberana, doce,
de maneira pastoral, Ele conduz a nossa vida nos caminhos por onde passamos, nas dificuldades que atravessamos, ouvindo as nossas lamúrias e nos levando sempre àquilo de maravilhoso que Ele tem para nós. Quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Volta ao verso 4. Ele salva os pobres dos pobres, os filhos dos necessitados e esmaga o opressor. Quebranta o opressor, esmaga o opressor. Ah, irmãos, quando nós pensamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós, quando morreu por nós para nos salvar, quando nós olhamos para toda a maldade do mundo, que poderia ser muito pior, não fosse a misericórdia de Deus, e nós vemos vidas que Satanás faz maldade em cima de maldade, com enganos e com mentiras, e nós vemos que Cristo nos libertou. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Nós vemos que Satanás foi destituído do seu poder. Vemos que Satanás, como lemos lá em Hebreus, tinha o poder da morte e não tem mais. Tinha e não tem mais, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Ele foi coroado por Deus como rei para esmagar o opressor. E vez por outra a gente encontra pessoas que têm medo dele. Se você não é crente, tenha mesmo. Mas se você é crente, você está seguro por Cristo para sempre. E o maligno, está escrito em 1 Tessalonicenses, não nos pode tocar. Verso 5 diz que ele permanecerá. A sua Bíblia diz ele permanecerá. É uma falha de tradução. O mais correto seria ele será temido. Ele será temido enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. O imperador romano Diócles, homem cruel, sanguinário, terrível, mandou desbaratar e matar os crentes todos que havia no Império Romano, e infelizmente a muitos ele conseguiu matar. Depois mandou erigir uma pilastra e mandou gravar naquela pilastra: de hoje em diante, o nome de Jesus será varrido da face da terra. Você já tinha ouvido falar de Diócles? Não. Talvez não, mas de Jesus você já ouviu falar. Diócles passou, e como ele muitos, mas Jesus é temido enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Alguns de nós dizem assim: ah, pastor, mas nós estamos vivendo o tempo pior de todos, porque nós vivemos um tempo de apatia espiritual, e muitos países que eram cristãos não são mais. A Inglaterra, os Estados Unidos, muitos países da Europa eram países cristãos e não são mais. E até no Brasil mesmo a apatia, a indiferença domina. Irmãos, irmãs, não é a primeira vez que isso acontece na história da igreja. Temo eu que não será a última. E eu quero dizer para vocês, o Império Romano não conseguiu destruir o cristianismo, o Império Islâmico não conseguiu destruir o cristianismo, o comunismo não conseguiu destruir o cristianismo, e esse tempo que nós vivemos não vai vencer o nome de Jesus. Nós cantamos: nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Deus exaltou esse nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Enquanto existir sol, enquanto existir lua, através das gerações, o nome de Jesus será temido, o nome de Jesus será louvado. Nós podemos viver um tempo de profunda apatia, mas nós clamamos por um avivamento que cremos que Deus nos dará, em que almas ainda se renderão ao Senhor, assim como a minha, assim como a sua, e muitas se voltarão e virão a crer em Cristo como seu Salvador. Por quê? Verso 6, ele é como a chuva que desce
Ele é como a chuva que desce sobre a erva ceifada. A sua Bíblia diz a campina ceifada? Eu aprendi algo sobre a terra de Israel estudando esse salmo esta semana. Quando acontecia a ceifa e eles tiravam a colheita, o sol torrava a terra, secava todinha, e ao plantador parecia que a terra se tinha perdido por completo. Ela ficava toda ressecada, toda feia, toda horrorosa, credo. Aí vinha a chuva, e aprendemos também que quando o dia está muito quente lá, a chuva não consegue chegar direto na terra, porque a terra está muito quente. Então ela cai sobre as montanhas e escorre sobre as montanhas até chegar ao chão. E aprendemos com isso, irmãos, que o nome de Jesus, a presença de Jesus, é algo que tira da morte o coração mais ressecado de todos. O nome de Jesus é como aguaceiros que regam a terra. Lembra-se de Jó? Há esperança para a árvore que foi cortada no seu talo? Ao cheiro das águas brotará. A presença de Cristo, irmãos, a presença de nosso Senhor Jesus toca o nosso coração lá no nosso profundo, e do ressecamento Ele faz brotar a fonte de águas vivas. Eu aprendi esses dias, eu estava comentando com o irmão Natan, que na mecânica, na ciência da mecânica, se ensina que o aço, que é um metal tão duro e que é um metal tão frio, ainda que minimamente ele dilata com o calor da mão. Eu fiquei impressionado com isso, Sônia. O calor da mão, pouco, mas serve para dilatar o aço frio, para dilatar o aço duro. Se com aço é assim, e se com a minha mão é assim, suponha o toque de Cristo ao nosso coração. Quanta vida não nos traz, quanta bênção não nos traz. É como a água fresca que cai na terra seca. É o nome de Jesus no nosso coração. Esse é o nosso Rei, esse é o nosso soberano. O verso 7 fala que nos seus dias, que dias são esses? Os dias que nós vivemos, os dias da pregação do Evangelho, os dias em que a mensagem do amor de Deus é publicada livremente. Nesses dias o justo florescerá. A nossa vida é uma vida que se torna frutífera para a glória de Deus. Frutos espirituais, vidas que nós ganhamos para Cristo, orações respondidas, comunhão com Deus, frutos morais, em que nós observamos a presença de Deus na nossa vida. Nos dias do reinado de Cristo, o justo floresce, alcança bênçãos tremendas, bênçãos maravilhosas de Deus, e a nossa vida se torna uma vida espiritual. Eu falei hoje de manhã, mas alguns não estavam aqui hoje de manhã, que a vida da pessoa não crente é uma vida muito chata. Mas eu não estava falando aqui chato porque não é legal, não. Chato porque é plano, fino, chato. Ele só consegue olhar para as coisas deste ponto de vista. A fé, eu vou repetir de novo, os que ouviram de manhã vão guardar 2 vezes no coração. A fé é a emancipação da mente. Deus eleva a nossa compreensão para acima e além das coisas puramente materiais, para contemplarmos aquilo que é sobrenatural, e isso faz a nossa vida florescer. Isso faz a nossa vida ter sentido, significado no Senhor nosso Deus. Nos dias do reino de Cristo, o justo floresce e há abundância de paz. Há abundância de paz. Para quem crê em Jesus, há abundância de paz. Isaías diz que o ímpio não tem paz e não terá paz,
mas para quem crê em Cristo há abundância de paz, até que cesse de haver a lua. Verso 8 diz que ele dominará de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Verso 9: curvem-se diante dele os habitantes do deserto. Não existia pessoa mais violenta, mais agressiva, mais fora da lei do que um habitante do deserto. Eles eram chamados de piratas da terra. Você viajar pelo deserto era extremamente perigoso naquele tempo, porque você está lá andando com o seu camelinho. Olha, consegue fazer essa imaginação comigo? Diz que andar de camelo é uma coisa assim inesquecível, porque você sacode para frente, porque as pernas da frente são mais curtas que as de trás, e depois para trás. E me disseram, eu nunca tive o privilégio de montar de camelo, mas os que já montaram me disseram que o perfume não é agradável. Você está andando de camelo lá no seu deserto, as suas compras estão lá na sacolinha. Aí vem um pirata da terra, vem um beduíno com faca e rouba. Você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Eles vão fazer você esperar lá para fazer BO. E não vai adiantar nada. Os moradores do deserto eram as pessoas mais fora da lei, mais violentas, as pessoas mais independentes, para usar essa palavra no seu sentido extremo, que havia naquele tempo. Mas os habitantes do deserto se curvarão diante dele. Então nós pensamos que os habitantes do deserto são aqueles convertidos lá do presídio. E aí eu fico impressionado de ver a facilidade como o evangelho entra nos presídios. Não é lá que estão os habitantes do deserto, não. Os corações rebeldes estão por toda parte. O meu também já foi. Até que a graça de Cristo me quebrou todinho. E aí eu me curvei diante dele. Eu não cria no Senhor. E como você, antes de me converter, eu não gostava das coisas de Deus. Eu era um morador do deserto, sozinho, autônomo e rebelde. A graça de Cristo me fez curvar diante dele. Irmãos, a nossa compreensão da salvação torna-se algo maravilhoso quando entendemos que fomos salvos para adorar a Deus, para servir a Deus e para estar em comunhão com Deus. Os antigos diziam, com uma certa propriedade, que o homem foi criado. Uma boa pergunta para dar uma dinâmica aqui na pregação. Em que dia da semana da criação o homem foi criado? Quem disse no sexto dia acertou. O homem foi criado no sexto dia. E os antigos diziam que o homem foi criado no sexto para que imediatamente passasse o sétimo em culto a Deus. Foi criado no sexto para que a sua primeira ocupação, para que o seu primeiro ato fosse o culto do Senhor no sétimo dia. Acredito que isso é verdade. Acredito que nós fomos criados para estar curvados diante de Cristo, proclamando quão bendito é o seu nome e nos maravilhando em seu caráter, em suas obras, em seu poder, em sua morte, em sua ressurreição. Eu não sei se você imagina o céu. Uma vez eu li um livro, eu fiquei tão desapontado com esse livro, porque o livro falava que a pessoa tinha tido uns sonhos com o céu, e que nos sonhos ele tinha enxergado assim uns jogos de futebol em que ninguém ganhava nem perdia. Não sei se mais alguém aqui não é muito fã de jogar bola igual eu, mas não senti muita graça. Aí ele falou assim que ele imaginou que o céu tinha tubo água para as pessoas se divertirem e muita comida. Ô, gente, misericórdia, que ideia pequena do céu, que ideia mundana. Quando nós imaginamos o céu, você deve imaginar o seu encontro pessoal com Cristo. Isso você pode imaginar. E isso deve envolver o nosso coração.
dormindo no meu leito em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém, o templo do Senhor. Imagine que você vai contemplar as mãos que foram feridas por nós. Imagine que na graça de Deus você poderá beijá-las em amor. Imagine que você poderá curvar-se diante dele para sempre e proclamar o seu nome e a sua glória e o seu louvor. Isso é céu, isso é céu, isso é céu, isso é salvação. Os inimigos, final do verso 9, os inimigos vão lamber o pó. Lamber o pó. 10. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes. Ele está falando aqui de regiões extremamente distantes, de lá e para cá do mundo, e nós vemos a expansão do Evangelho, desde o dia da ressurreição de Cristo até hoje, entrando em todas as nações, e salvando gente de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo e de toda a nação. Verso 11, todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Veja que até aqui nós temos visto que Cristo é um Rei supremo, gracioso, soberano e misericordioso. Temos visto que seu reino é um reino espiritual, entretanto universal, e que nada nesse mundo pode impedir o progresso do reino de Deus. Mas agora no verso 12 em diante, nós passamos a ver quem são os servos do reino de Deus. Leia aí comigo. Porque ele acode, primeiro de tudo, a quem? Ao necessitado. Depois ele fala que clame também ao aflito e ao desvalido. Então até aqui nós temos necessitado, aflito, desvalido. Verso 13, ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Olha só, eu vou repetir esse currículo aqui espiritual e você vai ver se preenche os requisitos para ser parte do reino de Deus. Tem que ser necessitado, aflito, desvalido, fraco, necessitado de novo e indigente. Nós não gostamos de olhar para nós desse jeito. Nós gostamos de olhar para nós pelas nossas virtudes, pela nossa força, pela nossa qualidade, por aquilo que a gente faz bem. Não é verdade, irmãos? Não por aquilo que a gente não é bom. Mas na leitura que fizemos mais cedo no culto, Jesus Cristo falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que contemplam a sua necessidade, aflição, desvalência, fraqueza e indigência. Esses são aqueles que alcançam o reino dos céus. Esses são aqueles que clamam e que Cristo ouve, que Cristo salva, que Cristo acode. Verso 14, que redime a alma da opressão e da violência. Eu li essa semana, tão bonitinho, que um menininho como aqueles menininhos que estão lá ouvindo o Evangelho e tomando decisão ao lado de Cristo, glória a Deus por isso. Um menininho se converteu numa casa onde os pais não eram crentes e que era muito difícil para ele poder servir a Deus, e logo a vizinhança inteira ficou sabendo que aquele menininho se converteu, porque ele era o único convertido em quilômetros. E um dia, por causa de qualquer coisa que aconteceu em casa, ele saiu atrasado para ir para a escola. E ele correndo e orando assim: querido Jesus, me ajuda a chegar em tempo na escola. E um daqueles vizinhos não crentes viu e falou assim: não vai não, está quase na hora já. Mas decidiu acompanhar para ver o que acontecia. E o menino ia, tadinho, se esforçando para a escola e orando: Jesus, me ajuda a chegar em tempo para a escola. E quando chegaram na escola, o diretor, quando foi abrir o portão, em vez de virar a chave para a direita, virou para a esquerda. Estava todo mundo trancado do lado de fora. E o chaveiro estava chegando ali para abrir e o menino conseguiu chegar em tempo. Se essa história é verídica, eu acredito que sim. Talvez você ache que ela é só uma ilustração, mas o que ela ilustra é válido.
aquele que reconhece a sua necessidade, a sua aflição, aquele que se vê como desvalido, aquele que reconhece a sua fraqueza e a sua indigência, esse é remido por Cristo. Olhe para a história de Saulo de Tarso, depois Paulo. Enquanto ele confiou em tudo que ele tinha, e ele tinha muita coisa para confiar, diz-nos a Bíblia que o seu coração sofria aguilhoadas, pontadas, incômodo. Algo não estava certo, seu coração não estava em paz. Mas quando ele se encontrou com Cristo, Jesus falou: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Deixe de insistir contra Deus, creia no Senhor. Verso 15: viverá. Aos olhos de Davi, Cristo ainda não tinha vindo, mas ele diz: ele virá, viverá, ele vai nascer entre nós, ele vai viver entre nós, ele vai morrer entre nós, e ele viverá, ele ressuscitará entre nós. Ele prometeu que viria e veio, ele prometeu que morreria e morreu, ele prometeu que ressuscitaria e ressurgiu, ele prometeu que virá e virá. E nós, irmãos, confiamos com grande expectativa na volta do Senhor em nosso favor e para nos buscar. Somos súditos do reino de Deus. Continuamente se fará por ele oração e o bendirão todos os dias. Você deve todos os dias louvar Jesus, e se fizer isso todos os dias, ainda será pouco tempo. Verso 16: haja na terra a abundância de cereais que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. O reino de Deus é sustentado por Deus, o povo de Deus é sustentado por Deus. O tempo já não me permite detalhar. Verso 17: subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados quem? Todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Eu passei meia hora do seu dia descrevendo para você Jesus, o reino de Jesus, e aquilo que Deus põe em nosso coração para nos tornarmos súditos, servos de Jesus. Deixamos de confiar em religião e obras. Deixamos de esperar ou de achar que não existe nada, para crer somente nele e para entregar a ele a nossa vida. Você, crendo em Jesus, será abençoado. Você tomando o passo, você buscando a Deus, clamando ao Senhor, será abençoado. Você abandonando tudo que te impede de caminhar com Cristo, será abençoado. Quem não deseja ser abençoado? Quem não deseja ser abençoado? A bênção completa de Deus está em Cristo Jesus. Nada nós podemos buscar que nele nós não encontraremos. E tão profundo é esse encontro, que de toda a terra nós o chamamos bem-aventurado. O dia está quase terminando. Você já parou para pensar que agora mesmo são 8h26? Em todo o mundo há gente prestando culto a Jesus. Que as 24 horas desse dia primeiro da semana são ocupadas por cultos a Jesus em toda a terra, em prédios imensos e debaixo de árvores, por muita gente, por pouca gente. O nome de Jesus é louvado no mundo inteiro. É impressionante, é maravilhoso. E quando nós cantamos aqui, o som das nossas vozes se soma
ao som de milhões de vozes cantando o louvor de Deus, e isso subindo ao trono do Senhor de todas as nações, dizendo que Cristo Jesus é bendito para sempre. Que coisa tremenda, irmãos! Que coisa maravilhosa é prestar culto a Deus, em que nós podemos viver um pouco daquilo que Deus tem para nós na eternidade. Verso 18: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel e o Deus da igreja, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. E nós dizemos amém e amém. Vamos cantar. Ó, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus.